Pedro Guedes é um empresário de sucesso, sempre impecável, mas distante da rotina emocional da casa. Sua filha, Sarinha, uma garotinha doce de apenas 5 anos, vinha sofrendo diariamente com dores de estômago misteriosas que nem os melhores médicos conseguiam explicar. A angústia da menina se tornava mais evidente a cada dia, e a dor mais constante. Miriam, a faxineira da casa, sempre muito discreta, começa a perceber algo além do físico. Com um olhar atento e coração sensível, ela se aproxima de Sarinha com delicadeza. Um dia, enquanto oferecia uma tigela de sopa caseira e conversava baixinho com a menina, Miriam ouve algo inesperado. Uma confissão inocente, mas cheia de significado. Eu fico com dor quando papai vai embora e não me olha. Sussurra Sarinha, com lágrimas escorrendo, enquanto segura a barriguinha com as mãozinhas pequenas. Miriam compreende naquele instante que a causa da dor não era uma enfermidade comum, mas a falta de algo essencial: afeto e atenção. A partir daí, a história se transforma em uma jornada de reconexão e empatia, onde gestos simples começam a curar não só a dor da criança, mas também o vazio emocional dentro da própria casa. Pedro, ao testemunhar a cena comovente entre sua filha e a faxineira, tem um despertar emocional profundo. Ele começa a te enxergar o que realmente importa, e com a ajuda silenciosa mas poderosa de Miriam, aprende a se conectar com a filha de maneira sincera. Esta história de ternura, cura emocional e descobertas que provam que, às vezes, o maior cuidado vem de quem menos se espera, e que o amor pode estar nas conversas mais simples, nos olhares mais atentos e nos silêncios que escutam o que as palavras não dizem. A dor que ninguém via. Roteiro completo, 2 horas. Tem dias em que a fé vacila e a gente só enxerga o pior cenário. Mas lembra, coragem não é ausência de medo, é seguir mesmo tremendo. Hoje, nessa história, um detalhe para dizer que ninguém viu muda tudo. Se você já pensou em desistir, fica comigo até o fim. Onde faltar força, usa rotina, respirar, orar, agir. Fé não apaga a dor, mas dá direção. Me diz, qual promessa te sustenta quando o mundo pesa? Na mansão moderna do bairro mais nobre da cidade, onde cada detalhe gritava perfeição, algo estava muito errado. A luz da manhã entrava pelos vidros imensos da sala, iluminando móveis caros e obras de arte que custavam mais que casas inteiras. O mármore italiano refletia a claridade como um espelho. As cortinas de seda francesa balançavam suavemente com o ar-condicionado central. E os tapetes persas originais cobriam pisos aquecidos que nunca conheciam o frio. Mas toda aquela beleza, todos aqueles luxos acumulados ao longo de anos de sucesso financeiro, não conseguiam esconder o som baixinho de choro que vinha do andar de cima. Era Sarinha, uma menina de 5 anos com cachos dourados que brilhavam como ouro sob a luz do sol, que pela 5ª manhã seguida acordava segurando a barriguinha com força, gemendo de uma dor que nenhum médico conseguia explicar. Pedro Guedes ajustava a gravata italiana de seda azul marinho no espelho veneziano do hall de entrada, os olhos pregados no iPhone último modelo, enquanto checava as oscilações da bolsa de valores. O reflexo que o encarava de volta era o de um homem que tinha tudo o que a sociedade considera importante. Aos 42 anos, era o tipo de homem que outros homens respeitavam nos círculos empresariais e que mulheres admiravam de longe nos eventos sociais da elite. Ombros largos moldados por anos de natação em academias exclusivas, cabelo grisalho nas têmporas que lhe davam um ar distinguished, terno Giorgio Armani, que custava mais que o salário anual de muitos brasileiros. Sua empresa, Guedes em Associados, havia se tornado uma das maiores construtoras do país, erguendo arranha-céus que tocavam as nuvens e empreendimentos residenciais que redefiniam o conceito de luxo urbano. Ele havia construído um império imobiliário literalmente do zero, começando como office boy em uma pequena imobiliária há 20 anos, e agora ganhando mais dinheiro em um único mês do que muitas pessoas conseguem acumular em uma vida inteira de trabalho honesto. Você percebeu o detalhe na mão dele? Guarda isso.
Naquela mão direita que segurava o celular com tanta firmeza, havia uma pequena cicatriz irregular bem no dorso, entre o polegar e o indicador. Uma marca que contava uma história que ninguém mais sabia. Uma lembrança física de um tempo em que suas mãos não conheciam cremes caros nem manicure semanal, mas sim o peso das ferramentas de construção e a aspereza do cimento. Era uma cicatriz de quando tinha 17 anos e trabalhava como ajudante de pedreiro para sustentar a mãe doente. Um corte profundo causado por uma chapa de ferro enferrujada que quase o fez perder o dedo. Naquela época, ele não tinha dinheiro nem para ir ao hospital particular. Teve que ser atendido no posto de saúde público, onde ficou 5 horas esperando, segurando um pano ensanguentado na mão. Mas Pedro havia enterrado essa memória tão profundamente que nem ele mesmo se lembrava mais do significado daquela marca. Agora, ela era apenas uma pequena imperfeição em meio à perfeição construída de sua nova vida. O celular vibrou com uma notificação urgente do mercado asiático. Uma flutuação no preço do aço poderia impactar significativamente o cronograma de 3 empreendimentos que estavam sendo finalizados simultaneamente. Pedro franziu a testa, os dedos voando sobre a tela enquanto calculava mentalmente os números, enviava mensagens para sua equipe de engenheiros e verificava contratos digitalizados. Eram decisões que envolviam milhões de reais, centenas de empregos, cronogramas apertados e investidores internacionais que não toleravam atrasos. Cada minuto perdido poderia custar caro. Cada decisão errada poderia abalar a reputação que ele havia construído tijolo por tijolo ao longo de 2 décadas de trabalho incansável. Foi então que o som lá de cima se intensificou. Não era mais um choro baixinho. Era um soluço que cortava o silêncio matinal como uma lâmina. Por uma fração de segundo, Pedro levantou os olhos do telefone e olhou em direção à escada. Seus dedos hesitaram sobre a tela. Mas então, uma ligação internacional chegou, um cliente importante de Dubai que só podia conversar naquele exato momento devido ao fuso horário, e a hesitação passou. Pedro atendeu o telefone enquanto caminhava em direção à garagem, a voz já assumindo o tom profissional e confiante que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Good morning, Mr. Al-Rashid. Yes, I received your email about the commercial complex modifications. Miriam Duarte chegou pontualmente às 7 da manhã, como fazia religiosamente há 2 anos e 3 meses. Nem um dia de atraso, nem uma falta injustificada. 45 anos completados há exatamente uma semana. Um aniversário que ela havia passado sozinha, como todos os outros, desde que Miguel partiu. Cabelos pretos com alguns fios grisalhos, que ela escondia cuidadosamente num coque sempre impecável. Uniforme azul marinho que ela mesma lavava e passava todas as noites. Sapatos pretos de sola de borracha, que não faziam barulho nos pisos de mármore. Era o único uniforme que possuía, comprado com o primeiro salário quando começou a trabalhar na casa dos Guedes. Ela carregava uma sacola plástica desgastada com sua marmita caseira, arroz, feijão, um pedaço pequeno de frango e algumas folhas de alface, e uma garrafinha d'água reutilizada que já estava rachada nas bordas. Não porque Pedro não permitisse que ela comesse na casa. Muito pelo contrário, ele sempre disse que podia usar a cozinha à vontade. Mas Miriam havia aprendido desde criança a não incomodar, a ocupar o menor espaço possível, a ser grata pelo que tinha sem pedir mais do que lhe era oferecido. Seus olhos castanhos tinham aquela particular mistura de doçura e melancolia que caracteriza as pessoas que conheceram a dor mais profunda que um ser humano pode experimentar, a perda de um filho, mas que ainda assim conseguiram manter intacta a capacidade de amar. Eram olhos que tinham chorado rios de lágrimas, que tinham se fechado em noites intermináveis de desespero, que tinham olhado para o teto sem conseguir entender por que Deus havia permitido que sua maior alegria lhe fosse arrancada. Mas eram também olhos que haviam aprendido a encontrar pequenos milagres no cotidiano, que conseguiam enxergar beleza em gestos simples, que sabiam reconhecer quando outra alma estava em dor. Havia uma centelha de esperança ali que nem os anos mais duros conseguiram apagar completamente.
Uma fagulha de fé que continuava brilhando mesmo quando tudo ao redor parecia escuridão. A parte forte vem agora. Miriam havia crescido no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha onde todo mundo se conhecia e onde não havia segredos que durassem mais de uma semana. Filha de um pai alcoólatra que gastava o pouco dinheiro que ganhava na roça com cachaça barata, e de uma mãe lavadeira que trabalhava de sol a sol para sustentar os 5 filhos. Ela havia aprendido a cuidar da casa e dos irmãos mais novos desde os 8 anos de idade, quando sua mãe precisava sair para trabalhar nas casas das famílias mais abastadas da cidade. Aos 15 anos, já sabia cozinhar melhor que muitas mulheres adultas. Conseguia tirar qualquer tipo de mancha de qualquer tipo de tecido. E tinha desenvolvido aquela intuição especial que algumas pessoas possuem para perceber quando alguém está sofrendo, mesmo que não diga nada. Foi aos 17 anos que conheceu José, um rapaz sério e trabalhador que havia se mudado para a cidade para trabalhar na única fábrica local. Ele era 3 anos mais velho, tinha mãos calejadas de trabalho honesto e um sorriso tímido que fazia o coração de Miriam acelerar. Namoraram por 2 anos antes de se casarem numa cerimônia simples na igreja matriz, com um vestido que ela mesma havia costurado durante as madrugadas e um buquê de flores colhidas no quintal de casa. A lua de mel foi uma noite no hotel mais simples da cidade vizinha, mas para Miriam foi como se fossem os aposentos reais de um palácio encantado. Miguel nasceu 2 anos depois, num parto difícil que durou 18 horas e quase custou a vida de ambos. Mas quando o médico finalmente colocou aquele bebê pequenino e vermelho nos braços de Miriam, ela soube que havia encontrado o sentido da sua existência. Miguel tinha olhos enormes e escuros que pareciam ver além do que um bebê deveria conseguir ver, e uma forma de segurar o dedo da mãe que fazia Miriam sentir como se fosse a pessoa mais importante do universo. Ele era um bebê calmo, que chorava pouco e sorria fácil, que dormia bem e mamava sem dificuldade. Um bebê que parecia ter nascido sabendo que era amado. Os primeiros meses foram os mais felizes da vida de Miriam. José trabalhava duro na fábrica e chegava em casa ansioso para pegar o filho no colo. Eles eram uma família pequena e simples, mas completa. Viviam numa casinha alugada com 2 quartos pequenos, uma sala que servia também de cozinha e um banheiro minúsculo, onde mal cabiam 2 pessoas. Mas as paredes daquela casa ouviam mais risadas do que muitas mansões, e o amor que circulava ali aquecia melhor do que qualquer sistema de calefação importado. Foi aos 6 meses de Miguel que os médicos descobriram o problema no coração. Uma malformação congênita complexa que precisaria de pelo menos 3 cirurgias ao longo dos próximos anos, tratamentos caríssimos em hospitais especializados, medicamentos que custavam mais que o salário de José, acompanhamento constante com cardiologistas pediátricos que nem existiam na cidade pequena onde moravam. Os médicos foram gentis, mas diretos. O menino poderia viver, mas seria preciso muito dinheiro, muito tempo e muito cuidado. E mesmo assim, não havia garantias. Miriam e José venderam tudo o que tinham. A televisão pequena, a geladeira usada, até mesmo a aliança de casamento que havia sido da avó de José. Pegaram empréstimos com agiotas, se mudaram para São Paulo para ficar mais perto dos hospitais especializados. José conseguiu um trabalho numa obra de construção civil, enquanto Miriam cuidava integralmente de Miguel. Foram 2 anos e meio de luta constante, de noites dormindo no hospital, de dias inteiros em salas de espera, de esperanças que subiam e desciam como numa montanha-russa emocional. Miguel era uma criança especial. Mesmo com todas as limitações físicas, mesmo com as cicatrizes das cirurgias marcando seu peitinho pequeno, mesmo com a medicação que às vezes o deixava enjoado e sem energia, ele mantinha aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ele havia aprendido a andar segurando firme na mão da mãe. Havia aprendido a falar palavras doces que derretiam o coração de qualquer um que o conhecesse. Havia desenvolvido uma maturidade emocional impressionante para uma criança tão pequena. Era como se sua alma fosse velha e sábia. Como se ele soubesse que seu tempo na terra seria curto
e quisesse aproveitar cada momento para espalhar amor. Na última noite, Miguel estava deitado na cama do hospital, ligado a vários aparelhos que monitoravam cada batimento do seu coraçãozinho cansado. Miriam estava sentada ao lado da cama, segurando sua mãozinha pequena e cantando baixinho uma música de ninar que sua própria mãe costumava cantar para ela quando era criança. José havia saído para comprar um café e um sanduíche, depois de Miriam insistir que ele precisava comer alguma coisa. "Mamãe", Miguel sussurrou, a voz fraquinha, mas ainda assim cheia daquela doçura que era só dele. "Você vai ficar bem quando eu for embora?" Miriam sentiu o coração se despedaçar. Durante todos aqueles meses de tratamento, ela havia se esforçado para manter a esperança, para acreditar que Miguel ficaria bom, que voltariam para casa como uma família normal. Mas naquele momento, olhando nos olhos profundos do seu filhinho, ela entendeu que ele sabia. De alguma forma, com aquela sabedoria inexplicável que algumas crianças especiais possuem, Miguel sabia que estava se despedindo. "Por que você está falando isso, meu amor? A gente vai para casa juntos, lembra? Você, eu e papai." Miguel sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de paz. "Mamãe, Jesus está me chamando. Ele disse que precisa de mim lá no céu para ajudar ele a cuidar de outras criancinhas que vão chegar. Mas ele também disse que você vai ficar bem, que vai encontrar outras crianças para amar e que eu vou estar sempre pertinho cuidando de você." Miriam não conseguiu segurar as lágrimas. "Miguel? Promete para mim, mamãe? Promete que vai continuar cuidando de criança? Que vai dar amor de sobra para quem precisar? Jesus disse que é para isso que você nasceu, para ser mãe de muitas crianças, não só de mim." "Eu prometo, meu filho. Eu prometo." Miguel fechou os olhinhos e apertou a mão de Miriam com a pouca força que ainda tinha. "Eu te amo infinito, mamãe. Infinito mais um. Eu também te amo infinito mais um, meu príncipe." Foram as últimas palavras que trocaram. Miguel dormiu naquela noite e não acordou mais. Quando José voltou com o café, encontrou Miriam ainda segurando a mão do filho, sussurrando a música de ninar, que agora ecoaria para sempre no seu coração vazio. É aqui que tudo muda. 3 anos se passaram desde aquela noite no hospital. 3 anos em que Miriam teve que aprender a viver com um buraco no peito que parecia nunca cicatrizar completamente. José não conseguiu suportar a dor da perda e o casamento se desfez 6 meses depois do funeral. Não houve brigas nem acusações, apenas a tristeza compartilhada de 2 pessoas que se amavam, mas que não conseguiam mais olhar uma para a outra sem ver o reflexo da própria dor. Eles se separaram com carinho, se despediram com abraços molhados de lágrimas e seguiram caminhos diferentes tentando encontrar uma forma de continuar vivendo. Miriam se mudou para São Paulo definitivamente. Conseguiu um pequeno apartamento numa área simples da cidade e começou a trabalhar como faxineira em casas de família. Era um trabalho que lhe permitia cuidar de casas, organizar lares e às vezes conviver com crianças, o que ao mesmo tempo machucava e curava seu coração. Cada criança que encontrava lhe lembrava Miguel, mas também lhe dava uma pequena oportunidade de cumprir a promessa que havia feito para ele naquela última noite. Durante esses 3 anos, ela havia trabalhado em várias casas diferentes. Algumas famílias eram gentis e a tratavam com respeito, outras a viam apenas como uma funcionária invisível. Havia passado por experiências de todo tipo. Patroas exigentes que refaziam seu trabalho na frente dela para mostrar que não estava bom o suficiente. Crianças mimadas que jogavam brinquedos no chão de propósito só para vê-la abaixar e pegar. Maridos inadequados que faziam comentários desrespeitosos quando as esposas não estavam por perto. Mas também havia conhecido famílias amorosas que a incluíam nas festividades, crianças carinhosas que desenhavam cartinhas para ela, patroas que se preocupavam quando ela chegava resfriada e insistiam para que tomasse remédio. Foi através de uma amiga que trabalhava como doméstica no prédio ao lado que Miriam soube da vaga na casa da família Guedes. "É só um homem e uma filhinha pequena", a amiga havia dito. A esposa morreu no parto há 2 anos. Ele trabalha muito, viaja bastante, está procurando alguém de confiança para cuidar da casa e dar um olho na menina quando a babá não tá.
Miriam havia se apresentado na mansão numa segunda-feira chuvosa de março. Pedro a recebeu rapidamente no escritório. Uma entrevista de menos de 15 minutos, onde ele basicamente verificou suas referências, explicou a rotina da casa e definiu o salário. Era um homem visivelmente ocupado, que falava rápido, que checava o celular enquanto conversava, que parecia estar sempre com pressa. Mas não era mal educado nem grosseiro, apenas ausente, como se estivesse fisicamente ali, mas mentalmente em outro lugar. A Sarinha é uma menina tranquila, ele havia dito, os olhos na tela do computador enquanto digitava algo urgente. Não dá trabalho. A babá, Juliana, cuida dela durante o dia. Você ficaria responsável pela limpeza geral da casa, lavar e passar roupas, organizar os armários. Nada muito complicado. Tem alguma pergunta? Miriam queria perguntar sobre a menina. Como ela era, do que gostava, se sentia falta da mãe, se estava adaptada à nova rotina. Mas algo na postura de Pedro indicava que ele não estava interessado em conversas longas sobre assuntos pessoais. Então, ela apenas disse que não, que estava tudo claro e que podia começar no dia seguinte. Foi assim que Miriam entrou na vida da família Guedes, pela porta dos fundos, discretamente, como uma presença quase invisível destinada a manter a casa funcionando perfeitamente, enquanto Pedro tocava seus negócios e Sarinha crescia sob os cuidados de babás competentes, mas emocionalmente distantes. Mas Deus tinha outros planos. Repara no que não é dito. Na primeira semana trabalhando na mansão, Miriam observou tudo com a atenção natural de quem havia aprendido a ler nas entrelinhas da vida doméstica. A casa era um espetáculo de arquitetura e decoração. Cada ambiente impecavelmente projetado por designers famosos, cada objeto escolhido a dedo para compor um cenário de sucesso e bom gosto. A sala de estar tinha um sofá italiano de couro bege que custava mais que um carro popular. Mesas de centro de vidro temperado que refletiam lustres de cristal austríaco. Estantes planejadas que abrigavam livros com capas bonitas, a maioria ainda com a aparência de nunca ter sido aberta. A cozinha era equipada com eletrodomésticos de última geração, bancadas de granito importado, armários de madeira nobre que se estendiam até o teto. Havia uma adega climatizada com vinhos que custavam centenas de reais cada garrafa. Uma churrasqueira gourmet no terraço que parecia saída de revista de decoração. Um sistema de som ambiente que podia ser controlado por aplicativo no celular. O quarto de Pedro ficava no andar de cima. Uma suíte master com closet do tamanho de um quarto normal. Banheiro com banheira de hidromassagem e chuveiro com ducha múltipla. Cama king size com lençóis de algodão egípcio que eram trocados pela lavanderia a cada 3 dias. As paredes eram decoradas com quadros abstratos caríssimos, que Miriam não entendia, mas que sabia serem importantes pela forma como estavam posicionados e iluminados. Havia uma sacada com vista para toda a cidade, mobiliada com espreguiçadeiras de design moderno e plantas ornamentais que eram cuidadas por um jardineiro que vinha 2 vezes por semana. O quarto de Sarinha era um sonho de qualquer menina pequena. Paredes pintadas em tons suaves de rosa e lilás. Móveis brancos entalhados à mão. Uma cama em formato de carruagem de princesa com cortinas de voile e almofadas bordadas. Havia uma estante cheia de livros infantis com capas coloridas. Um baú de brinquedos que transbordava de bonecas, pelúcias, jogos educativos e quebra-cabeças importados. Um cavalinho de balanço antigo, restaurado, ocupava um canto do quarto, ao lado de uma casinha de bonecas de 3 andares mobiliada nos mínimos detalhes. O closet da menina tinha mais roupas que uma loja infantil, organizadas por cores e estações, sapatos enfileirados em sapateiras sob medida, acessórios guardados em gavetas forradas de veludo. Mas por baixo de toda aquela perfeição material, Miriam conseguia perceber sinais que uma observadora menos atenta poderia perder. Na cozinha, havia apenas restos de comida delivery e refeições pré-prontas na geladeira. Nada que indicasse que alguém cozinhava ali regularmente. Os brinquedos no quarto de Sarinha estavam organizados demais, como se a menina brincasse mais sozinha do que com outras crianças.
Não havia fotos recentes da família espalhadas pela casa. Apenas algumas fotos profissionais de Pedro em eventos empresariais e uma única foto de Sarinha bebê com uma mulher loira que Miriam supôs ser a mãe falecida. O que mais chamou a atenção de Miriam, porém, foi o silêncio. Para uma casa com uma criança de 5 anos, havia silêncio demais. Não o silêncio confortável de um lar em paz, mas o silêncio pesado de um lugar onde as pessoas vivem isoladas umas das outras, mesmo dividindo o mesmo espaço. Pedro saía muito cedo e voltava muito tarde, sempre apressado, sempre com o celular na mão, sempre com a expressão de quem está resolvendo problemas urgentes. Juliana, a babá, era uma moça competente de 20 e poucos anos que cuidava muito bem das necessidades práticas de Sarinha: alimentação, banho, tarefa escolar, atividades programadas, mas que via o trabalho como exatamente isso: um trabalho. Ela não era fria nem negligente, apenas profissional. Fazia tudo o que era esperado dela, mas não criava vínculos afetivos profundos. E Sarinha era uma criança educada demais para a sua idade. Nos primeiros dias, quando Miriam estava aprendendo a rotina da casa, a menina praticamente não falava com ela. Respondia oi quando cumprimentada, obrigada quando Miriam fazia alguma coisa para ela, mas não iniciava conversas nem fazia perguntas. Brincava sozinha no quarto, comia sem reclamar o que lhe era servido, obedecia sem questionar as instruções da babá. Era uma criança que parecia ter aprendido desde muito cedo a não incomodar, a não pedir mais atenção do que lhe era oferecida, a ser grata pelo que tinha sem expressar necessidades emocionais. 3 pistas, uma verdade. Qual você viu primeiro? Foi na segunda semana que Miriam começou a perceber um padrão estranho. Sarinha reclamava de dor de barriga praticamente todos os dias, sempre de manhã quando acordava e sempre à noite antes de dormir. Juliana havia contado que já tinham levado a menina a vários médicos diferentes: pediatra, gastroenterologista, nutricionista, até mesmo um psicólogo infantil. Mas nenhum deles conseguia encontrar uma causa física para as dores. Os exames estavam todos normais. A alimentação era adequada. Não havia sinais de nenhuma doença digestiva ou infecção. O último médico consultado havia sugerido que podia ser algum tipo de somatização, mas não havia conseguido identificar qual seria a fonte do estresse emocional. Ela sempre foi assim. Juliana havia explicado para Miriam, enquanto preparava o lanche da tarde para Sarinha. Desde que eu comecei a trabalhar aqui, há 1 ano e meio, ela já se queixava dessas dores. O Dr. Pedro está sempre levando ela no médico. Já gastou uma fortuna em exames, mas nunca descobrem nada. Os médicos falam que é coisa da idade, que vai passar. Mas Miriam, com aquela intuição especial que havia desenvolvido cuidando de Miguel durante seus anos de doença, suspeitava que havia algo mais. Ela observava a Sarinha durante suas atividades diárias. Prestava atenção nos momentos em que a menina se queixava de dor. Tentava identificar padrões que os médicos pudessem ter perdido. Foi numa quinta-feira que ela fez a primeira descoberta importante. Pedro havia saído para uma viagem de negócios que duraria 3 dias, e Juliana havia levado Sarinha para uma consulta de rotina com o pediatra. Miriam estava organizando o closet do quarto de Sarinha quando encontrou, escondido embaixo do colchão, um pequeno caderno cor-de-rosa com cadeado. A princípio, ela ia apenas colocar o caderno de volta no lugar e continuar sua limpeza. Não era seu hábito mexer nos pertences pessoais dos patrões. Mas algo a fez hesitar. O caderno estava aberto numa página específica, como se Sarinha tivesse estado escrevendo nele recentemente e tivesse se esquecido de fechá-lo. Miriam olhou ao redor, verificou se não havia ninguém por perto e se permitiu dar uma olhada rápida na página aberta. O que viu a fez sentar na beirada da cama, o coração apertado de compaixão. Em letras infantis, com uma caligrafia ainda insegura, mas cheia de capricho, Sarinha havia escrito: Querido diário, hoje papai foi embora de novo. Ele disse que volta na sexta, mas eu sei que vai voltar tarde, porque ele sempre volta tarde. Minha barriga tá doendo muito. A tia Juliana deu remédio, mas não passou.
Eu queria que papai ficasse em casa igual o papai do João da escola. O papai do João leva ele no parque todo sábado e brinca de bola com ele. Meu papai nunca brinca comigo. Acho que ele não gosta de mim igual gostava da mamãe. Talvez, se eu fosse mais boazinha, ele gostasse. Vou tentar ser mais boazinha. Sarinha. Miriam sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ali estava a resposta que todos os médicos caríssimos haviam procurado em exames sofisticados e medicamentos complexos. A dor de Sarinha não era física, era emocional. Era a dor de uma menina pequena que havia perdido a mãe no parto e agora se sentia perdendo também o pai. Não para a morte, mas para uma vida tão consumida pelo trabalho que não sobrava espaço para mais nada. Miriam folheou rapidamente as páginas anteriores do diário e encontrou mais relatos que confirmavam sua suspeita. Sarinha escrevia regularmente sobre a ausência do pai, sobre a solidão que sentia, sobre a sensação de que precisava ser perfeita para merecer atenção. Era o diário de uma criança que estava crescendo rodeada de luxo, mas faminta de afeto, que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas não tinha a única coisa que realmente importava: a presença amorosa de seu pai. Naquela noite, Miriam não conseguiu dormir. Ficou acordada pensando em Miguel, em como ele também havia passado por momentos de dor e solidão durante suas internações, em como ela havia movido céu e terra para estar presente em cada segundo difícil da vida do filho. Pensou na promessa que havia feito naquela última noite no hospital, a promessa de continuar cuidando de crianças, de dar amor de sobra para quem precisasse. E entendeu que Deus a havia colocado na casa da família Guedes, por um motivo específico. Sarinha precisava dela, tanto quanto ela precisava de Sarinha. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. Na sexta-feira pela manhã, quando Pedro chegou da viagem, Miriam tomou uma decisão que mudaria o curso de tudo. Ela havia passado a madrugada pensando na melhor forma de abordar o assunto, sabendo que estava correndo o risco de ser mal interpretada ou até mesmo de perder o emprego. Mas algo dentro dela, talvez a voz de Miguel sussurrando no seu ouvido, talvez sua própria consciência maternal que não conseguia ficar calada vendo uma criança sofrer, a impedia de continuar fingindo que não sabia o que estava acontecendo. Pedro chegou em casa às 7:30 da noite, visivelmente exausto da viagem e da sequência de reuniões que havia tido em Brasília com investidores do governo federal. Carregava uma pasta de couro italiana cheia de contratos e propostas. O terno amarrotado depois de horas no avião, os cabelos despenteados e uma expressão de cansaço que parecia pesá-lo como uma carga física. Sarinha estava na sala vendo televisão com Juliana quando ouviu o som da chave girando na fechadura. "Papai!" ela gritou, saltando do sofá e correndo em direção à porta. Mas Pedro mal teve tempo de abrir os braços para recebê-la antes do celular tocar com uma ligação que ele não podia ignorar. Um problema urgente em uma obra que havia surgido durante sua ausência e que precisava ser resolvido imediatamente. "Oi, filhota. Papai já volta, preciso só atender essa ligação rapidinho", ele disse, beijando apressadamente a testa de Sarinha antes de subir para o escritório com o telefone colado no ouvido. Miriam observou tudo do pé da escada. Viu como o rostinho de Sarinha se fechou quando o pai desapareceu escada acima. Viu como ela voltou devagar para o sofá. Viu como colocou a mãozinha na barriga numa expressão que já se tornara familiar. Era como assistir a uma ferida sendo aberta na alma de uma criança de 5 anos. "Tia Juliana", Sarinha disse com a voz baixinha. "Minha barriga tá doendo de novo." "De novo? Mas você acabou de jantar e estava bem." "Doeu quando o papai subiu." Juliana suspirou com a paciência profissional de quem estava acostumada a lidar com as manias da criança. "Vou buscar o remédio que o médico passou. Mas você precisa parar com essa frescura de dor de barriga toda hora, Sarinha. Não é normal." "Frescura?" A palavra cortou Miriam como uma lâmina. Não era frescura. Era o grito de socorro de uma criança que não sabia como expressar em palavras a dor emocional que estava sentindo. Sarinha não estava inventando a dor. Ela estava somatizando, transformando o sofrimento emocional em sintomas físicos reais, porque não tinha outras ferramentas para comunicar o que estava vivendo.
Naquele momento, Miriam tomou sua decisão. Sarinha, querida, ela disse, aproximando-se devagar do sofá. Posso sentar aqui com você? A menina acenou com a cabeça, fazendo espaço ao seu lado. Miriam se sentou, estendeu o braço, e Sarinha se aconchegou contra ela naturalmente, como um passarinho ferido procurando abrigo. Sua barriga dói muito? Dói, aqui. Sarinha apontou para a região do estômago. Igual uma pedra pesada. Sabe o que eu acho? Acho que sua barriga tá doendo de saudade. Sarinha levantou os olhinhos verdes, confusa. Saudade dói na barriga? Às vezes sim. Quando a gente sente muita falta de alguém, ou quando a gente quer muito alguma coisa, mas não consegue ter, o coração fica apertado. E às vezes esse aperto do coração vai parar na barriga. Como você sabe? Miriam hesitou por um momento. Depois decidiu se abrir. Porque eu já senti isso. Quando meu filhinho foi morar com Jesus, eu fiquei com uma dor na barriga que durou muito tempo. Era a dor da saudade. Você tinha um filhinho? Tinha. Se chama Miguel. Ele era mais ou menos da sua idade quando foi para o céu. E por que ele foi para o céu? Porque Jesus precisava dele lá. Mas sabe o que eu aprendi? Mesmo quando a pessoa que a gente ama não está perto fisicamente, o amor continua. E quando a gente encontra outras pessoas para amar, o coração começa a doer menos. Sarinha ficou pensativa por alguns segundos, processando a informação com aquela seriedade especial das crianças pequenas. Você acha que minha barriga dói porque eu tenho saudade do meu papai? E você tem? Tenho. Mesmo ele morando na mesma casa que eu. É estranho? Miriam sentiu o coração se despedaçar. Não é estranho, querida. A gente pode sentir saudade de alguém que está perto quando essa pessoa está muito ocupada para ficar conosco de verdade. Naquele momento, Pedro apareceu no alto da escada, finalmente livre da ligação que havia durado quase 1 hora. Ao descer e ver Sarinha encolhida no colo de Miriam, uma expressão de preocupação atravessou seu rosto. Ela está passando mal de novo? Tá sim, Miriam respondeu, a voz mais firme do que ela própria esperava. Mas eu acho que descobri por quê. Pedro se aproximou, sentando na poltrona em frente ao sofá. Os médicos disseram que não conseguem encontrar nada errado. Senhor Pedro, Miriam interrompeu delicadamente. Posso falar com o senhor em particular depois que Sarinha for dormir? Algo no tom da voz de Miriam fez Pedro perceber que a conversa seria importante. Ele acenou com a cabeça. Depois se dirigiu à filha com uma ternura que surpreendeu Miriam. E aí, princesa? Como foi sua semana sem o papai? Foi boa. Sarinha respondeu automaticamente, mas sem muito entusiasmo. Fiz lição, brinquei, assisti filme. Que filme você assistiu? Frozen. De novo? É meu favorito. Pedro sorriu, uma expressão genuína que transformava completamente seu rosto. Por que você gosta tanto desse filme? Sarinha pensou por um momento antes de responder. Porque é sobre 2 irmãs que se amam muito, mas ficaram separadas porque tinham medo de se machucar. E no final elas descobrem que o amor é mais forte que o medo. A resposta pegou Pedro de surpresa. Havia uma profundidade na observação de Sarinha, que ele não esperava de uma criança de 5 anos. Ele olhou para a filha com uma atenção diferente, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Esse é um filme muito inteligente para uma princesa de 5 anos entender tão bem assim. A tia Miriam me explicou as partes que eu não entendia. Sarinha disse, olhando com carinho para Miriam. Ela é muito boa em explicar as coisas. Pedro dirigiu o olhar para Miriam, que discretamente estava se levantando para dar privacidade para pai e filha. Miriam, você não precisa ir embora. Pode ficar. Durante a hora seguinte, os 3 ficaram na sala conversando. Era a primeira vez desde que Miriam trabalhava ali que presenciava Pedro tendo uma conversa real com a filha, não apenas checando se ela estava bem ou dando instruções rápidas. Ele perguntou sobre a escola, sobre as amigas, sobre os desenhos que ela havia feito durante a semana. Sarinha se animou visivelmente, falando com entusiasmo sobre coisas que normalmente compartilhava apenas com Juliana ou Miriam. Mas o mais impressionante para Miriam foi observar como Pedro parecia estar genuinamente interessado no que a filha tinha a dizer. Havia uma ternura no seu olhar.
uma paciência na forma como escutava as histórias infantis de Sarinha, uma alegria sutil mas real. Quando ela ria de alguma coisa que ele dizia, era como se houvesse um pai amoroso, escondido embaixo do executivo bem-sucedido, precisando apenas de uma oportunidade para aparecer. Quando chegou a hora de Sarinha ir dormir, Pedro se ofereceu para levá-la para o quarto, algo que normalmente ficava por conta de Juliana. Miriam aproveitou o momento para arrumar a cozinha e organizar seus pensamentos sobre a conversa que teria com ele. 20 minutos depois, Pedro desceu as escadas com uma expressão pensativa. Encontrou Miriam terminando de guardar a louça do jantar. Ela dormiu rápido, ele comentou. Normalmente reclama que não está com sono. É porque ela se sentiu importante hoje. Crianças dormem melhor quando se sentem amadas e ouvidas. Pedro se serviu de um copo d'água da geladeira e se apoiou no balcão da cozinha. Você disse que queria conversar comigo sobre as dores de barriga dela. Miriam respirou fundo. Era agora ou nunca. Senhor Pedro, posso ser bem direta com o senhor? Claro. Eu acho que sei porque Sarinha sente essas dores, e não é nada que os médicos vão conseguir curar com remédio. Pedro franziu a testa. Como assim? As dores dela não são físicas. São emocionais. Ela sente dor quando o senhor sai de manhã, quando o senhor chega à noite muito ocupado para conversar com ela, quando o senhor viaja. É o corpo dela reagindo à solidão. O silêncio que se seguiu foi pesado. Pedro colocou o copo sobre o balcão com mais força do que o necessário, o som ecoando pela cozinha silenciosa. Miriam, sua voz estava controlada, mas havia uma tensão clara ali. Eu trabalho 15 horas por dia para dar o melhor para minha filha. Ela tem tudo o que uma criança poderia querer. Boa escola, roupas caras, brinquedos, viagens, os melhores médicos. Não entendo como você pode sugerir que ela está sendo negligenciada. Senhor Pedro, Miriam disse suavemente. Eu não disse que ela está sendo negligenciada materialmente. Eu disse que ela está sentindo falta do Senhor. É diferente. Eu faço o que posso. Meu trabalho é exigente. Eu tenho responsabilidades. Eu sei. E eu não estou julgando o Senhor. Eu só estou dizendo o que eu vejo. Pedro passou a mão pelo cabelo. Um gesto que Miriam havia aprendido a reconhecer como sinal de estresse. E o que exatamente você vê? Eu vejo uma menina de 5 anos que perdeu a mãe e está com medo de perder o pai também. Não para a morte, mas para a indiferença. Ela me falou hoje que sente saudade do Senhor mesmo morando na mesma casa. As palavras atingiram Pedro como um soco no estômago. Ele se virou para olhar pela janela da cozinha, mas não estava vendo a vista da cidade iluminada. Estava vendo o reflexo da própria consciência. Você não entende, ele disse finalmente, a voz mais baixa. Quando Sandra morreu, eu pensei que ia enlouquecer. Perdi minha esposa e quase perdi Sarinha também. Ela nasceu prematura, ficou 2 meses na UTI neonatal. Quando finalmente conseguimos trazê-la para casa, eu estava aterrorizado. Não sabia como cuidar de um bebê, não sabia se ia conseguir ser pai solteiro, não sabia como ia sustentar tudo isso. A única coisa que eu sabia fazer era trabalhar. Então foi isso que eu fiz. Trabalhei até conseguir dar segurança financeira para ela, para garantir que nunca faltasse nada. Miriam se aproximou devagar. E nunca faltou nada material. Mas o senhor já perguntou para ela se é isso que ela quer? Como assim? O senhor já perguntou se ela prefere ter um pai rico e ausente ou um pai presente que talvez não possa dar tudo o que o dinheiro compra. Pedro se virou para encará-la, os olhos brilhando com algo entre raiva e dor. Você está sugerindo que eu sou um pai ruim? Não, Miriam disse com firmeza. Eu estou sugerindo que o senhor é um pai que ama a filha, mas esqueceu como mostrar isso, e que ainda dá tempo de lembrar. A conversa que se seguiu durou até quase meia-noite. Pedro, talvez pela primeira vez em anos, se permitiu falar sobre medos e inseguranças que havia enterrado embaixo de planilhas e contratos. Falou sobre como se sentia inadequado como pai, sobre como o trabalho havia se tornado não apenas um meio de sustentar a família, mas também uma fuga da responsabilidade emocional de criar uma filha sozinho. Falou sobre Sandra, sobre como ela havia sido a parte emocional da família, enquanto ele havia sido a parte prática.
e como ele não sabia como assumir os dois papéis após a morte dela. Miriam escutou tudo com a paciência de quem havia aprendido a valorizar conversas importantes. Quando ele terminou, ela compartilhou sua própria história. Falou sobre Miguel, sobre a culpa que sentia por não ter conseguido salvá-lo, sobre como havia quase enlouquecido de dor após perdê-lo, sobre como a promessa feita naquela última noite no hospital havia se tornado sua missão de vida. Sabe o que eu aprendi, Sr. Pedro? Aprendi que a gente não consegue proteger as pessoas que ama de todos os perigos da vida. Mas a gente pode dar amor suficiente para que elas se sintam seguras, mesmo quando o mundo está incerto. E como eu faço isso? Como eu concilio ser o provedor que ela precisa com ser o pai presente que ela quer? Talvez começando pequeno. Talvez reservando uma parte do dia só para ela. Mesmo que seja meia hora. Talvez perguntando como foi o dia dela e realmente escutando a resposta. Talvez deixando o celular de lado quando ela está falando com o Senhor. Pedro ficou em silêncio por um longo tempo, processando a conversa. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente, menos defendida, mais vulnerável. Miriam, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que você se importa tanto? Digo, você poderia simplesmente fazer seu trabalho e ir embora. Por que está se envolvendo com nossos problemas pessoais? Miriam sorriu, um sorriso triste, mas cheio de significado. Porque quando eu prometi para o Miguel que ia continuar cuidando de crianças, eu prometi cuidar de verdade. E cuidar de verdade significa não fingir que não vê quando uma criança está sofrendo. Mesmo arriscando perder o emprego? Mesmo arriscando perder o emprego. Pedro olhou para Miriam com um respeito novo. Havia uma coragem silenciosa naquela mulher que ele havia subestimado completamente. Ela havia arriscado sua estabilidade financeira para defender uma criança que não era sua filha biológica, mas que havia se tornado sua responsabilidade emocional. Sabe o que é mais irônico? Pedro disse. Eu construí um império para dar segurança para Sarinha. Mas quem realmente está dando segurança emocional para ela é você. Senhor Pedro, o Senhor não construiu um império só para dar segurança para ela. O Senhor construiu porque é bom nisso, porque gosta do que faz, porque tem talento para negócios. E isso não é errado. Só precisa encontrar um equilíbrio. Naquela noite, Pedro subiu para seu quarto com a cabeça cheia de pensamentos contraditórios. Por um lado, sentia-se culpado por não ter percebido sozinho o que Miriam havia identificado tão claramente. Por outro lado, sentia uma mistura de esperança e medo. Esperança de que pudesse consertar a relação com Sarinha. Medo de que já fosse tarde demais. Ele passou pelo quarto da filha antes de ir para o seu. A porta estava entreaberta. E pela fresta podia ver Sarinha dormindo abraçada ao ursinho de pelúcia desbotado. À luz do corredor, ela parecia ainda menor, mais frágil, mais necessitada de proteção. Pedro se deu conta de que há meses não a observava dormindo. Não participava da rotina de colocá-la na cama. Não sabia quais eram seus medos noturnos ou seus sonhos mais frequentes. Ele entrou devagar no quarto, tomou cuidado para não fazer barulho e se sentou na beirada da cama. Sarinha se mexeu ligeiramente no sono. Murmurou algo inaudível e se aconchegou melhor contra o ursinho. Pedro estendeu a mão e tocou delicadamente os cachos dourados da filha. Eram macios como seda, cheiravam ao shampoo infantil que Juliana usava no banho dela. Eram iguais aos cachos de Sandra, a mesma cor, a mesma textura, a mesma forma de pegar a luz. Por um momento, Pedro se permitiu realmente olhar para sua filha. Não o olhar apressado de quem verifica se está tudo bem antes de sair correndo para uma reunião, mas o olhar lento e atento de um pai que está vendo a criança que ajudou a criar. Sarinha havia crescido muito nos últimos meses. Seu rosto estava perdendo a redondeza de bebê e ganhando os contornos mais definidos de criança. Suas mãos pequenas estavam ficando menos gordinhas, mais proporcionais. Ela estava virando uma menininha, não mais a bebê que ele lembrava de carregar nos primeiros meses após a morte de Sandra. E ele estava perdendo tudo isso por estar sempre olhando para a tela do celular. Pedro sentiu os olhos se encherem de lágrimas.
As primeiras lágrimas que derramava desde o funeral de Sandra. Não eram lágrimas de tristeza, mas lágrimas de reconhecimento. Reconhecimento de que havia estado tão obcecado em ser um bom provedor que havia se esquecido de ser um bom pai. Reconhecimento de que sua filha estava crescendo e ele estava assistindo essa infância preciosa passar como um filme em fast forward. Reconhecimento de que Miriam estava certa e que talvez ainda houvesse tempo de consertar as coisas. Papai! A voz sonolenta de Sarinha o surpreendeu. Ela havia acordado e estava olhando para ele com os olhinhos verdes meio fechados. Oi, princesa. Desculpa te acordar. Papai só queria te dar um beijinho de boa noite. Você nunca dá beijinho de boa noite. Ela disse, não como uma acusação, mas como uma observação factual de criança. A frase cortou Pedro como uma lâmina. É verdade. Papai tem sido muito ocupado. Mas sabe o que eu decidi? A partir de hoje, eu vou sempre dar beijinho de boa noite. Sarinha sorriu. Um sorriso sonolento, mas genuíno. Sério? Sério. E sabe o que mais? Amanhã é sábado, e papai vai ficar o dia inteiro com você. Sem trabalho, sem telefone, sem reunião. Só eu e você. O dia inteiro inteirinho? O dia inteiro inteirinho. Até na hora do almoço? Até na hora do almoço. E a gente pode assistir Frozen? Pedro riu. Uma risada verdadeira que fazia tempo que não dava. A gente pode assistir Frozen quantas vezes você quiser. Sarinha se esticou e plantou um beijo molhado na bochecha do pai. Eu te amo, papai. Eu também te amo, minha princesa. Mais do que você pode imaginar. Quando Sarinha voltou a dormir, Pedro permaneceu sentado ao lado da cama por mais alguns minutos, apenas observando a respiração tranquila da filha. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se em paz. Não a paz temporária que vinha após fechar um bom negócio ou resolver um problema complexo no trabalho, mas a paz profunda, que vem quando uma pessoa se reconecta com o que realmente importa na vida. Na manhã seguinte, Pedro acordou sem despertador pela primeira vez em anos. Era sábado, mas por hábito seu corpo estava programado para acordar às 6 da manhã. Ao invés de pegar o celular para checar e-mails, como era sua rotina, ele se levantou, vestiu uma roupa casual, jeans e camisa polo, roupas que há meses não usava, e desceu para a cozinha. Miriam já estava lá, preparando o café da manhã. Ela parecia surpresa de vê-lo acordado tão cedo num fim de semana. Bom dia, senhor Pedro. O senhor vai sair cedo hoje? Bom dia, Miriam. Não, hoje eu vou ficar em casa e... Obrigado pela conversa de ontem. Você estava certa. Miriam sorriu. De nada. E que bom que o senhor decidiu ficar. Na verdade, queria pedir um favor. Você pode me ensinar a fazer panqueca. Quero fazer o café da manhã para Sarinha. A surpresa no rosto de Miriam foi substituída por uma alegria genuína. Claro que posso. Vou te ensinar a receita que minha mãe me ensinou. Sarinha vai adorar. Durante a próxima hora, Pedro se permitiu ser aluno. Miriam o ensinou pacientemente como misturar os ingredientes na ordem certa, como deixar a massa no ponto ideal, como aquecer a frigideira na temperatura correta. Ela compartilhou pequenos truques culinários que havia aprendido ao longo dos anos, histórias sobre como costumava cozinhar com Miguel, dicas sobre como fazer a comida com carinho, além de apenas seguir a receita. A comida fica mais gostosa quando é feita com amor. Ela disse enquanto Pedro virava uma panqueca perfeitamente dourada. Não é só misturar ingredientes. É pensar na pessoa que vai comer. É desejar que ela se sinta bem. É colocar um pouquinho da nossa energia boa na comida. Foi nesse momento que Sarinha apareceu na cozinha. Ainda de pijama, os cabelos bagunçados do sono, esfregando os olhos. Quando viu o pai ao fogão, usando um avental e segurando uma espátula, ela parou no meio da escada e ficou observando a cena como se fosse um milagre. Papai, você tá cozinhando? Tô fazendo panquecas especiais para minha princesa, Pedro disse, virando-se para ela com um sorriso enorme. A tia Miriam tá me ensinando. Sarinha desceu o resto da escada correndo e se jogou nos braços do pai. Pedro a levantou no ar, algo que não fazia há meses, e ela riu daquela risada cristalina que Miriam havia sentido falta de ouvir.
Posso ajudar? Claro que pode. Você vai ser minha assistente-chefe de panquecas. O que se seguiu foi uma das manhãs mais felizes que aquela cozinha já havia presenciado. Pedro e Sarinha fizeram panquecas juntos, se sujaram de farinha, riram quando uma panqueca grudou na frigideira e saiu torta. Inventaram formatos diferentes, coração, estrela, um que eles decidiram que parecia com um dinossauro. Miriam observava de longe, o coração aquecido por ver pai e filha finalmente conectados de verdade. Quando finalmente se sentaram para comer, Sarinha devorou as panquecas como se fosse a refeição mais deliciosa da vida dela. Papai, essas são as panquecas mais gostosas do mundo inteiro. Mais gostosas que as do restaurante chique que a gente foi mês passado. Muito mais, porque você fez para mim. Pedro sentiu o peito se aquecer. Havia gastado centenas de reais levando Sarinha para brunches em restaurantes 5 estrelas, achando que estava proporcionando experiências especiais para ela. Mas uma manhã simples, fazendo panquecas caseiras, havia gerado mais alegria do que todos os programas caros juntos. Depois do café, eles se instalaram na sala para assistir Frozen, uma experiência completamente nova para Pedro, que nunca havia prestado atenção realmente ao filme. Apenas o tolerava como ruído de fundo enquanto mexia no celular. Desta vez, ele assistiu de verdade. Fez perguntas sobre a história. Cantou junto com as músicas que Sarinha sabia de cor. Riu nos momentos engraçados e se emocionou com as partes mais tocantes. Papai, Sarinha disse durante a cena final, você acha que a Elsa tinha medo do amor igual você tem? A pergunta pegou Pedro completamente desprevenido. Como assim, princesa? A Elsa ficou longe da Ana porque tinha medo de machucar ela. Você fica longe de mim porque tem medo de alguma coisa? Pedro olhou para a filha, impressionado mais uma vez com a percepção dela. Como uma criança de 5 anos conseguia fazer conexões psicológicas que ele mesmo não havia percebido. Sabe que é? Papai acho que tinha medo sim. Medo de não ser um bom pai. Medo de não saber cuidar de você direito. Medo de você sentir falta da mamãe e ficar triste. Mas eu sinto mais falta de você quando você não fica comigo do que sinto falta da mamãe. Por quê? Porque a mamãe eu nunca tive, então não sei como é. Mas você eu já tive. E sei como é bom quando você fica comigo. Pedro abraçou a filha com força, finalmente entendendo o que Miriam havia tentado lhes explicar na noite anterior. Sarinha não estava sofrendo pela ausência da mãe que nunca conheceu. Estava sofrendo pela ausência do pai que estava ali, mas emocionalmente indisponível. Papai promete para você que não vai mais ter medo. E que vai ficar com você muito mais vezes. Promete mesmo? Promete. Inclusive, que tal se a partir de agora todo sábado fosse nosso dia especial? Só eu e você? Sério? Sério. E durante a semana, toda noite antes de você dormir, a gente conversa sobre como foi seu dia. Sem celular, sem trabalho, só conversando. Sarinha beijou a bochecha do pai com tanta força que quase o derrubou do sofá. Você é o melhor papai do mundo. Durante as semanas que se seguiram, a transformação na casa da família Guedes foi evidente para qualquer pessoa que prestasse atenção. Pedro havia reestruturado completamente sua agenda, delegando mais responsabilidades para sua equipe e criando blocos de tempo invioláveis dedicados exclusivamente a Sarinha. Ele chegava em casa às 7 da noite no máximo, guardava o celular numa gaveta durante o jantar e sempre separava pelo menos 1 hora para conversar com a filha antes da hora de dormir. Os sábados se tornaram sagrados. Pedro cancelava qualquer compromisso profissional que caísse no final de semana e se dedicava integralmente a criar memórias com Sarinha. Eles foram ao parque, ao zoológico, ao cinema, à praia. Fizeram piqueniques no jardim da própria casa, construíram castelos de almofadas na sala, plantaram flores numa jardineira que compraram especialmente para isso. Pedro descobriu que sua filha era fascinada por dinossauros, adorava histórias de aventura, tinha talento para desenhar e uma imaginação fértil que criava narrativas complexas para suas bonecas. Mais importante ainda, as dores de barriga de Sarinha desapareceram completamente.
A mudança foi gradual, mas constante. Nas primeiras semanas, Sarinha ainda reclamava ocasionalmente do desconforto abdominal, especialmente quando Pedro precisava viajar a trabalho ou quando alguma situação imprevista o mantinha no escritório até mais tarde. Mas à medida que ela foi percebendo que a presença dele se tornara uma constante confiável, não apenas promessas vagas de "logo papai vai ter mais tempo", seu corpo parou de manifestar fisicamente a ansiedade emocional. Miriam observava toda essa transformação, com uma satisfação profunda que ia muito além da alegria profissional de ver um problema resolvido. Para ela, era como ver a promessa feita a Miguel sendo cumprida de forma concreta. Ela havia encontrado uma criança em sofrimento, havia identificado a causa desse sofrimento, havia tido a coragem de intervir mesmo arriscando seu emprego, e havia presenciado a cura acontecendo em tempo real. Mas a vida, como sempre, tinha mais lições para ensinar. Era uma quinta-feira chuvosa de junho, quando Pedro chegou em casa com uma expressão sombria que Miriam não via há semanas. O inverno paulistano estava especialmente rigoroso naquele ano, com temperaturas baixas e uma garoa fina que persistia há dias, criando uma atmosfera melancólica que parecia ecoar o estado de espírito de Pedro. Sarinha correu para recebê-lo como havia se tornado seu costume, mas ao invés da alegria usual que havia caracterizado suas chegadas nas últimas semanas, ele a abraçou com uma intensidade quase desesperada, como alguém que se agarra a uma âncora em meio a uma tempestade. "Papai, você tá bem?" Ela perguntou com aquela sensibilidade especial das crianças que conseguem perceber quando algo está errado mesmo quando os adultos tentam disfarçar. "Tô sim, princesa. Só um dia difícil no trabalho." Mas não era apenas um dia difícil. Durante o jantar, Pedro estava quieto demais, pensativo demais. Mexia na comida sem realmente comer. Respondia às perguntas de Sarinha com monossílabos, quando normalmente se empolgava com as histórias da escola dela. Sua mente estava claramente em outro lugar, processando informações que o deixavam visivelmente perturbado. Sarinha tentou animá-lo contando sobre as novidades da escola, como havia ajudado uma coleguinha que estava chorando no recreio, sobre o desenho que havia feito durante a aula de arte, sobre a música nova que estavam aprendendo para a festa junina. Mas era evidente que ele estava preocupado com alguma coisa séria, algo que ia muito além de um problema rotineiro no escritório. Miriam observava a cena da cozinha, onde preparava a sobremesa. Havia algo na postura de Pedro que a deixava inquieta. Ela havia aprendido a ler suas expressões ao longo dos meses trabalhando ali, e aquela não era a cara de alguém que havia tido apenas um dia estressante. Era, porra, a expressão de alguém que havia recebido notícias que poderiam mudar tudo. Depois que Sarinha foi dormir, e Pedro conseguiu manter a fachada de normalidade durante a conversa de boa noite, contando uma história inventada sobre princesas corajosas e dragões amigáveis. Ele procurou Miriam na cozinha. Ela estava terminando de arrumar a louça e se preparando para ir embora, quando ele apareceu com 2 xícaras de café recém-feito, um ritual que havia se desenvolvido entre eles nas ocasiões em que precisavam conversar sobre assuntos sérios. "Miriam, você tem alguns minutos? Preciso conversar com alguém." "Claro, senhor Pedro." "Aconteceu alguma coisa?" Pedro se sentou à mesa da cozinha, passou as mãos pelo rosto num gesto de cansaço extremo que parecia ir muito além do físico. Era o cansaço emocional de alguém que havia acabado de descobrir que o mundo que conhecia estava prestes a desmoronar. "Aconteceu, e é sério, muito sério." Durante a próxima hora, Pedro explicou a situação catastrófica que havia se desenvolvido ao longo dos últimos dias, mas que só naquela tarde havia se tornado completamente clara em toda a sua gravidade. Um de seus maiores clientes, uma multinacional alemã que representava quase 35% do faturamento anual da construtora, havia cancelado abruptamente não apenas um, mas 3 projetos em andamento. Não por problemas de qualidade, atrasos ou questões técnicas. A Guedes & Associados sempre havia mantido padrões altíssimos nessas áreas, mas devido a uma reestruturação interna dramática que havia resultado na decisão de terceirizar todas as construções para uma empresa europeia,
com a qual tinham acordos preferenciais. É uma pancada de quase 18 milhões de reais. Pedro explicou, a voz carregada de um estresse que ele não sentia há anos. Eu tenho contratos assinados com fornecedores, equipes contratadas, equipamentos alugados, cronogramas estabelecidos. Alguns desses contratos têm multas rescisórias que vão me custar uma fortuna se eu cancelar agora. Mas o problema era ainda maior do que isso. A empresa alemã não era apenas um cliente importante. Era o cliente que havia dado credibilidade internacional à construtora de Pedro, abrindo portas para outros contratos com empresas estrangeiras. Com o cancelamento súbito e a forma como havia sido conduzido, outros clientes internacionais estavam começando a questionar a estabilidade da Guedes em Associados. 2 outros contratos menores, mas ainda significativos, haviam sido colocados em revisão apenas naquela tarde. É como um dominó, Pedro continuou, passando a mão pelos cabelos num gesto que se tornou mais frequente conforme a conversa avançava. Se mais 2 ou 3 clientes desistirem, eu não vou conseguir honrar os compromissos financeiros. Posso ter que demitir metade da equipe, vender equipamentos, talvez até mesmo vender essa casa. Miriam sentiu o coração apertar. Não apenas pela situação financeira em si, mas pelo que podia significar para Sarinha. A menina havia finalmente encontrado estabilidade emocional, havia desenvolvido uma relação saudável com o pai, havia superado os problemas psicossomáticos que a atormentavam. Se Pedro tivesse que voltar ao regime de trabalho obsessivo para salvar a empresa, se a família passasse por uma crise financeira que gerasse estresse constante, todo o progresso alcançado poderia ser perdido. O senhor já pensou em alternativas? Ela perguntou, não como funcionária, mas como alguém que genuinamente se importava com o bem-estar da família. Pensei, posso tentar renegociar alguns contratos, cortar custos onde for possível, talvez conseguir um empréstimo para cobrir o prejuízo imediato. Mas isso significaria trabalhar 20 horas por dia pelos próximos 6 meses, viajar constantemente para reuniões, basicamente voltar à rotina que eu tinha antes de perceber que estava perdendo minha filha. E o que o senhor vai fazer? Pedro ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o café que esfriava na xícara, sem ter tomado um gole sequer. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma angústia profunda. Eu não sei, Miriam. Pela primeira vez em anos, eu realmente não sei o que fazer. Se eu lutar para salvar a empresa, posso perder Sarinha de novo. Se eu não lutar, posso perder tudo o que construí para dar segurança para ela. Foi então que Miriam fez algo que mudaria tudo. Ela se levantou da mesa, foi até o balcão onde guardava sua bolsa e tirou de dentro dela um envelope amarelado que parecia ter sido manuseado muitas vezes ao longo dos anos. Senhor Pedro, ela disse voltando para a mesa com o envelope nas mãos. Posso contar para o senhor uma história? Pedro acenou com a cabeça, intrigado. Quando Miguel ficou doente, eu e José gastamos tudo os que tínhamos tentando salvá-lo. Vendemos móveis, pegamos empréstimos. Eu trabalhava de manhã numa casa e de tarde noutra, para conseguir pagar os tratamentos. José fazia bicos de construção além do trabalho normal. A gente dormia 3 horas por noite, comia uma refeição por dia, vivia no hospital. Ela abriu o envelope e tirou dele uma folha de papel dobrada com cuidado. Era um comprovante bancário antigo, desbotado pelo tempo. No último mês de vida do Miguel, quando os médicos disseram que não havia mais nada a ser feito, eu tinha juntado 15 mil reais. Era tudo o que restava das nossas economias, do dinheiro da venda dos nossos bens, de meses de trabalho insano. Eu estava decidida a usar esse dinheiro para tentar um tratamento experimental em outro país, mesmo sabendo que as chances eram mínimas. Pedro olhou para o papel nas mãos de Miriam, começando a entender aonde a história estava chegando. Mas na última noite, quando Miguel me disse que Jesus estava chamando ele, quando ele me fez prometer que eu ia continuar cuidando de outras crianças, eu entendi uma coisa. O dinheiro não ia salvar meu filho, mas podia ajudar outras crianças que ainda tinham chance. Miriam dobrou o papel novamente e o colocou sobre a mesa, entre ela e Pedro.
Depois que Miguel morreu, eu doei esses 15 mil reais para um abrigo de crianças carentes. José achou que eu tinha enlouquecido de dor, mas eu sabia que era isso que Miguel queria. E sabe o que aconteceu? Pedro balançou a cabeça, completamente absorvido na história. 3 meses depois eu recebi uma ligação. O abrigo havia usado o dinheiro para reformar a enfermaria e comprar equipamentos médicos. Uma das crianças que estava lá, um menino da idade que Miguel teria, precisou de uma cirurgia cardíaca de emergência. Se não fosse pelos equipamentos novos, ele não teria sobrevivido ao transporte para o hospital. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Miriam, mas ela continuou falando. Aquele menino cresceu. Foi adotado por uma família amorosa. Hoje tem 15 anos e quer ser médico. Ele existe porque eu escolhi usar o dinheiro que não salvou meu filho para salvar outros filhos. Miguel não morreu em vão. Ele virou semente. Pedro sentiu um nó na garganta. Miriam, Senhor Pedro, eu guardei esse comprovante todos esses anos para me lembrar de uma coisa. Às vezes, perder tudo é a única forma de encontrar o que realmente importa. O Senhor está com medo de perder o dinheiro e acabar perdendo a Sarinha. Mas e se for o contrário? E se perder o dinheiro for exatamente o que vai salvar sua família? O silêncio que se seguiu foi pesado de reflexão. Pedro olhava para o comprovante bancário de Miriam como se fosse um espelho mostrando suas próprias escolhas. Ele havia construído um império financeiro achando que era isso que daria segurança para Sarinha. Mas havia descoberto que a verdadeira segurança vinha da presença, do amor, da conexão emocional. Agora, enfrentava a possibilidade de ter que escolher entre os 2 tipos de segurança. Mas se eu perder tudo, Pedro disse finalmente, como vou sustentar Sarinha? Como vou dar educação boa para ela, plano de saúde, todas as coisas que uma criança precisa? O Senhor já perguntou para ela o que ela realmente precisa? Como assim? O Senhor já perguntou se ela prefere morar numa mansão com um pai ausente ou numa casa simples com um pai presente? Pedro ficou em silêncio, processando a pergunta. Era uma versão da mesma questão que Miriam havia feito meses atrás, mas agora com implicações práticas muito mais concretas. Miriam, você está sugerindo que eu deixe a empresa quebrar? Eu estou sugerindo que o Senhor considere qual é a verdadeira prioridade. E que confie que, quando a gente escolhe o amor em vez do medo, Deus abre caminhos que a gente não consegue enxergar sozinho. Naquela noite, Pedro não conseguiu dormir. Ficou acordado até o amanhecer, andando pela casa, olhando para os móveis caros, para as obras de arte, para todos os símbolos de sucesso material que havia acumulado. Pensou na expressão de felicidade genuína no rosto de Sarinha quando faziam panquecas juntos na cozinha, contrastando com a educação formal que ela recebia no colégio particular mais caro da cidade, onde tinha poucos amigos verdadeiros e onde se sentia pressionada a ser sempre perfeita. Pensou em como se sentia mais realizado conversando com a filha antes de dormir do que fechando contratos milionários. Pensou em como os momentos mais preciosos dos últimos meses haviam sido os mais simples, assistindo filmes juntos no sofá, brincando no parque, inventando histórias bobas que faziam Sarinha rir. Pensou também na história de Miriam, na coragem dela de transformar sua maior perda na missão de sua vida. Miguel havia morrido, mas sua morte havia gerado vida em outros lugares. A dor havia se transformado em propósito. A tragédia havia se tornado serviço. Quando o sol começou a nascer, Pedro tomou uma decisão que mudaria tudo. Na sexta-feira pela manhã, ao invés de ir direto para o escritório como sempre fazia, Pedro preparou o café da manhã para a Sarinha. Panquecas em formato de coração, como Miriam havia ensinado. Quando ela desceu e viu a surpresa, seus olhos se iluminaram com aquela alegria pura que só as crianças conseguem expressar. Papai, que surpresa boa! Por que você fez café especial hoje? Porque eu queria conversar uma coisa importante com minha princesa. Durante o café, Pedro explicou para a Sarinha, em termos que uma criança de 5 anos pudesse entender, que talvez eles precisassem fazer algumas mudanças na vida deles, que o trabalho do papai estava passando por dificuldades, que talvez precisassem se mudar para uma casa menor, que algumas coisas iam ser diferentes.
Você ficaria triste se a gente não morasse mais nesta casa grande? Ele perguntou. Sarinha pensou por um momento, mastigando devagar uma panqueca, enquanto processava a pergunta. Papai, casa grande é boa para esconde-esconde. Mas se você ficar mais comigo, pode ser numa casa pequena também. Eu só quero que você não suma de novo. E se papai tivesse que trabalhar menos, ganhar menos dinheiro, mas ficar mais tempo com você? Isso seria o melhor presente do mundo inteiro. Pedro sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ali estava a resposta que ele procurava. Sarinha não precisava da mansão, dos brinquedos caros, da escola de elite. Ela precisava dele. E ele estava prestes a arriscar tudo para poder dar isso a ela. Após deixar Sarinha na escola, Pedro foi para o escritório com um plano completamente diferente do que havia imaginado na noite anterior. Ao invés de se desesperar para salvar a empresa a qualquer custo, ele ia reestruturar tudo com base em uma nova filosofia. Qualidade de vida acima de quantidade de dinheiro. Reuniu sua equipe de gerentes e expôs a situação com transparência total. Explicou sobre os contratos cancelados, sobre as dificuldades financeiras, sobre as escolhas difíceis que teriam que fazer. Mas ao invés de anunciar demissões em massa e corte de custos drásticos, ele propôs algo diferente. Nos últimos meses, eu aprendi que sucesso não é apenas sobre quanto dinheiro a gente ganha, mas sobre como a gente vive enquanto ganha esse dinheiro. Então, vamos reestruturar a empresa com base em valores diferentes. Pedro propôs reduzir o tamanho da empresa, focar em projetos menores mas com qualidade excepcional, estabelecer uma cultura de trabalho que priorizasse o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Alguns funcionários seriam demitidos, sim, mas com pacotes de indenização justos e ajuda para se recolocar no mercado. Os que ficassem trabalhariam em uma empresa menor, mas mais sustentável e mais humana. Eu prefiro ter uma empresa que vale 1 milhão e me permite jantar com minha filha toda noite, do que uma empresa que vale 10 milhões e me obriga a trabalhar até meia-noite todos os dias. A reação da equipe foi mista. Alguns gerentes, especialmente os mais ambiciosos, ficaram preocupados com o impacto na carreira e decidiram procurar outras oportunidades. Outros, especialmente aqueles que também tinham famílias e haviam se sentido pressionados pela cultura de trabalho obsessivo da empresa, abraçaram a nova filosofia com entusiasmo. Mas a verdadeira surpresa veio de uma fonte inesperada. Carlos Mendonça, o gerente de projetos mais antigo da empresa, pediu para conversar em particular com Pedro no final da reunião. Era um homem de 50 e poucos anos, discreto e competente, que sempre havia sido uma presença constante mas silenciosa na empresa. Pedro, ele disse quando ficaram sozinhos, posso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém aqui. Claro, Carlos. Há 10 anos, quando você estava expandindo a empresa rapidamente, eu quase pedi demissão. Minha filha estava passando por uma fase difícil na adolescência, minha esposa estava com depressão e eu estava trabalhando 70 horas por semana. Eu sentia que estava perdendo minha família por causa do trabalho. Pedro ficou surpreso. Carlos sempre havia parecido completamente comprometido com a empresa. Nunca havia dado sinais de insatisfação. Por que você não falou nada? Porque eu tinha medo de ser visto como fraco, como alguém que não aguentava a pressão. Naquela época, a cultura aqui era de que dedicação total era sinônimo de competência profissional. E o que aconteceu? Minha filha tentou se matar. O silêncio que se seguiu foi devastador. Pedro sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Carlos, eu não sabia. Ela sobreviveu, graças a Deus. Mas quando eu estava no hospital segurando a mão dela enquanto ela estava internada na UTI, eu percebi que nenhum contrato do mundo valia mais do que a vida da minha filha. Consegui convencer minha esposa a não me deixar. Consegui reconstruir a relação com minha filha, mas foi muito perto de perder tudo. Carlos se sentou na poltrona em frente à mesa de Pedro, a expressão carregada de memórias dolorosas. O que você falou hoje na reunião me lembrou daquela época. E me fez pensar numa coisa. E se você não estivesse enfrentando essa crise financeira sozinho? Como assim?
E se alguns de nós que ficaram na empresa decidíssemos investir nosso próprio dinheiro para ajudar a salvar a Guedes e Associados? Não como empréstimo, mas como sócios menores. Pedro ficou boquiaberto. Carlos, você está falando sério? Completamente sério. Eu tenho algumas economias guardadas. A Fernanda também. Ele se referiu à arquitefa-chefe da empresa. E o Roberto tem uns investimentos que ele pode liquidar. A gente conversou depois da reunião e chegamos à conclusão de que prefere apostar numa empresa menor e mais humana, onde a gente pode trabalhar com dignidade, do que procurar outros empregos em empresas que vão reproduzir os mesmos problemas. Mas isso seria um risco enorme para vocês. Pedro, risco enorme é continuar trabalhando de forma insustentável e acabar perdendo a saúde, a família, a sanidade. O que você está propondo não é só salvar uma empresa, é criar um modelo diferente de como trabalhar e viver. Nas 2 semanas que se seguiram, aconteceu algo que Pedro jamais teria imaginado possível. 4 funcionários de sua equipe se tornaram sócios minoritários da empresa, investindo suas próprias economias para ajudar a superar a crise. 2 clientes menores, mas fiéis, aumentaram seus contratos quando souberam das dificuldades da Guedes e Associados. Um fornecedor antigo ofereceu condições especiais de pagamento. Era como se a decisão de Pedro de priorizar valores humanos sobre lucro máximo tivesse criado uma onda de solidariedade que ele não esperava. A empresa sobreviveu à crise, mas transformada. Menor em tamanho, mais focada em qualidade, com uma cultura de trabalho que valorizava o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Pedro não era mais um empresário milionário no sentido tradicional, mas havia se tornado algo mais valioso. Um líder que inspirava lealdade genuína e um pai presente na vida da filha. Sarinha floresceu nesse novo ambiente. Sem a pressão constante de ter um pai ausente e estressado, ela se tornou mais confiante, mais comunicativa, mais feliz. Suas notas na escola melhoraram não porque Pedro contratasse professores particulares caros, mas porque ela tinha energia emocional para se dedicar aos estudos. Seus relacionamentos com colegas se aprofundaram, porque ela não se sentia mais diferente ou isolada, por causa da riqueza extrema da família. E Miriam se tornou muito mais do que uma funcionária. Ela se tornou a mãe emprestada que Sarinha nunca teve. A conselheira sábia que Pedro aprendeu a valorizar. O coração emocional de uma família que havia se tornado verdadeiramente unida. Mas ainda faltava o momento mais importante da história. Era dezembro, quase 1 ano depois da noite em que Miriam havia confrontado Pedro sobre as dores de barriga de Sarinha. A família estava organizando uma festa de Natal simples. Nada dos eventos grandiosos que Pedro costumava organizar para impressionar clientes. Apenas uma celebração íntima com as pessoas que realmente importavam. Sarinha estava na cozinha com Miriam, preparando cookies de Natal, quando Pedro chegou do trabalho carregando uma caixa pequena embrulhada com muito cuidado. Papai, você trouxe presente antes do Natal? Trouxe. Mas não é para você, princesa. É para tia Miriam. Miriam olhou surpresa para Pedro. Senhor Pedro, o senhor não precisava. Precisava sim. E hoje você vai entender por quê. Pedro pediu para que as 2 se sentassem na sala. Havia algo na sua expressão que indicava que aquele era um momento especial, diferente dos presentes casuais que às vezes comprava. Miriam, ele começou, a voz carregada de emoção. Há quase 1 ano você salvou minha família. Não só diagnosticou o problema de Sarinha, mas me ensinou a ser pai de verdade. Você arriscou seu emprego para defender uma criança que nem era sua filha. Senhor Pedro, deixa eu terminar. Nos últimos meses, eu fiquei pensando na história que você me contou sobre Miguel, sobre como você doou o dinheiro das economias para o abrigo, sobre como a morte do seu filho virou vida para outras crianças. Pedro entregou a caixa para Miriam. Abre. Dentro da caixa, havia um envelope e uma pequena foto emoldurada. A foto mostrava um menino de cerca de 10 anos, sorrindo para a câmera, usando um jaleco branco pequeno e segurando um estetoscópio de brinquedo. Miriam olhou a foto sem entender. Quem é? Esse é João Carlos.
O menino que foi salvo no abrigo com o dinheiro que você doou há 7 anos. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Miriam. Ele tem 15 anos agora, como você disse, e realmente quer ser médico. Mas teve um problema. A família que adotou ele está passando por dificuldades financeiras e não vai conseguir pagar a faculdade. Pedro apontou para o envelope. Abre o envelope. Com as mãos tremendo, Miriam abriu o envelope e encontrou um documento de bolsa de estudos integral para a medicina, com o nome de João Carlos, válida por 6 anos, totalmente paga. Como? Lembra quando eu disse que a empresa ia ser menor, mas com propósito diferente? Parte desse propósito é usar nossos lucros para coisas que realmente importam. João Carlos vai ser médico, Miriam. O menino que foi salvo pelo dinheiro que você doou na memória do Miguel vai poder salvar outras crianças. Miriam desabou em lágrimas. Não lágrimas de tristeza, mas lágrimas de uma alegria profunda, de um senso de propósito cumprido que ela nunca havia imaginado ser possível. Sarinha se aproximou e abraçou Miriam. Tia Miriam, por que você está chorando? Porque às vezes a gente chora de felicidade, querida. Porque às vezes Deus faz milagres tão bonitos que nosso coração não cabe no peito. Igual quando você me ensinou que amor não morre, só muda de lugar. Igual, meu amor, igual. Pedro se juntou ao abraço. Por um momento, os 3 ficaram ali. Uma família não convencional, mas real. Uma família construída não pelo sangue, mas pela escolha de se amar e cuidar uns dos outros. Tia Miriam, Sarinha disse quando se separaram do abraço. Posso conhecer o João Carlos? Pode sim, querida. E ele vai ser médico de crianças? Vai. Então ele vai cuidar de outras criancinhas que ficam com dor de barriga de tristeza, igual eu ficava. Miriam olhou para Pedro, os dois trocando um olhar de profundo entendimento. Vai sim, meu amor. Ele vai cuidar muito bem. Naquela noite, depois que Sarinha dormiu, Pedro e Miriam ficaram na cozinha conversando sobre como a vida havia mudado ao longo daquele ano. Falaram sobre Miguel, sobre Sandra, sobre como as pessoas que amamos nunca realmente morrem, enquanto continuamos carregando o amor que elas nos ensinaram. Sabe o que eu aprendi esse ano? Pedro disse. Aprendi que a gente não constrói um legado juntando dinheiro. A gente constrói um legado plantando amor. E que amor bem plantado sempre dá fruto. Miriam completou. Pode demorar. Pode ser em lugares que a gente nem imagina, mas sempre dá. Miguel daria orgulho de você. E Sandra daria orgulho do Senhor. E nós 2 podemos ter orgulho de Sarinha. E de nós mesmos também. Porque a gente escolheu fazer a coisa certa, mesmo quando era difícil. 2 anos depois, Pedro recebeu uma ligação que o emocionou profundamente. Era João Carlos. Agora, no 2º ano de medicina, ligando para agradecer pela bolsa de estudos e para dar uma notícia especial. Ele havia sido aceito como monitor no projeto de atendimento psicológico infantil da faculdade, onde ajudava crianças com sintomas psicossomáticos, exatamente como Sarinha havia sido. Senhor Pedro, João Carlos disse na ligação, eu queria que o senhor soubesse que eu escolhi essa especialização por causa da história da dona Miriam. Quando ela me contou sobre como o sofrimento emocional pode se manifestar fisicamente em crianças, eu soube que era isso que eu queria fazer da minha vida. O círculo estava se fechando. Miguel havia morrido, mas sua memória havia inspirado Miriam a cuidar de Sarinha. Sarinha havia sido curada porque Pedro aprendera a ser presente. Pedro havia mudado sua empresa e salvado João Carlos. E agora João Carlos estava se preparando para salvar outras crianças, como Sarinha havia sido. Era como se cada ato de amor, cada escolha corajosa, cada momento de presença genuína criasse ondas que se espalhavam muito além do que qualquer pessoa poderia imaginar. Sarinha, agora com 8 anos, não se lembrava mais das dores de barriga. Não porque havia esquecido, mas porque elas tinham se tornado parte de uma história de cura que ela contava com orgulho para os amigos da escola. Eu costumava ficar doente de tristeza, ela dizia. Mas a tia Miriam descobriu que eu só precisava do meu papai por perto. E agora, ele sempre está. Pedro nunca mais foi o empresário milionário obcecado por contratos e planilhas, mas havia se tornado algo muito mais valioso,
Um homem que entendia que verdadeiro sucesso se mede pela qualidade dos relacionamentos, pela profundidade das conexões, pela capacidade de estar presente nos momentos que realmente importam. E Miriam? Miriam havia encontrado sua missão de vida cumprida, de forma que nunca havia imaginado possível. Miguel não havia morrido em vão. Sua breve passagem pela terra havia plantado sementes de amor que continuavam germinando em lugares inesperados, criando uma rede de cuidado e compaixão que se estendia muito além de uma única família. Na manhã em que essa história termina, a luz entrava pelos vidros imensos da sala da mansão. A mesma mansão onde tudo havia começado, porque afinal de contas não haviam precisado se mudar. Mas agora essa luz iluminava algo muito diferente do que havia iluminado 2 anos antes. Não iluminava apenas móveis caros e obras de arte, mas iluminava risos genuínos, conversas profundas, abraços sem pressa. Sarinha estava sentada no colo do pai, os dois lendo juntos um livro sobre dinossauros. Miriam estava na cozinha, preparando o almoço e cantarolando uma música que Miguel gostava. Era uma cena simples, cotidiana, sem nada de extraordinário para um observador externo. Mas para aqueles 3 corações que haviam aprendido a bater em sintonia, era o paraíso na terra. A dor que ninguém via havia se transformado na cura que todos precisavam. E naquela casa, onde antes só existiam móveis caros, agora existia o que o dinheiro nunca pode comprar. Uma família de verdade, construída com tempo, atenção, carinho e a coragem de escolher o amor em vez do medo. Se Deus colocou esta história no seu caminho hoje, não foi por acaso. Se você reconheceu sua própria família nesta jornada, se viu reflexos dos seus medos e esperanças nas escolhas de Pedro, se sentiu o coração aquecer com a sabedoria simples de Miriam, é porque há algo aqui que seu espírito precisava ouvir. Quantas dores invisíveis existem ao nosso redor! Quantas crianças sofrem em silêncio porque os adultos estão ocupados demais para perceber? Quantas famílias se desfazem não por falta de amor, mas por falta de presença? A verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. O verdadeiro sucesso não se mede pelo tamanho da conta bancária, mas pela profundidade dos relacionamentos que construímos. E o verdadeiro legado não são os bens materiais que deixamos, mas o amor que plantamos e que continua florescendo muito depois de não estarmos mais aqui. Miguel nunca conheceu Sarinha, mas salvou sua vida através do amor que ensinou a Miriam. Pedro quase perdeu a filha por tentar dar segurança demais e atenção de menos. Miriam transformou sua maior dor na sua maior missão. E juntos, esses 3 corações provaram que família não é apenas quem compartilha o mesmo sangue, mas quem escolhe ficar, cuidar e amar mesmo quando é difícil. Se esta história tocou seu coração, se ela te fez lembrar que os gestos simples são os mais poderosos, se te inspirou a escolher presença em vez de presentes, comenta: eu escolho estar presente, e compartilha com alguém que precisa ser lembrado de que amor verdadeiro se constrói um dia de cada vez, uma conversa de cada vez, um abraço de cada vez. Qual promessa de presença você pode fazer hoje para alguém que você ama?